Deixe-me contar uma história. Imagine ter 14 anos e já possuir 1 milhão de seguidores no Instagram. Imagine ter 14 anos e já ser um milionário, aparecer em comerciais com Neymar e Ronaldinho, assinar contratos com a Nike. Sim, isso aconteceu com Xavi Simons. Ele tinha habilidades como Messi e cabelos como Valderrama. É uma combinação perfeita. No entanto, houve um pequeno problema. Quando se é bem-sucedido com tão pouca idade, as pessoas tendem a sentir inveja e rapidamente o mundo começou a se perguntar se ele seria o próximo Messi ou o próximo Fred Adu. E acredite em mim, todos queriam que ele fracassasse. Então, no momento em que Xavi vacilou um pouco, os fãs foram implacáveis. Rotularam-no de fracassado, mimado, jogador de futebol do Instagram. Com o passar dos anos, o mundo esqueceu-se de Xavi Simons. Hoje estou aqui para provar que todos estavam enganados e que Xavi Simons é um dos jovens talentos mais promissores do mundo, destinado a alcançar a grandeza. Afinal, como poderia ser diferente? Seu pai, Regilio Simons, era um jogador dedicado. Não apenas atuou em clubes por toda a Holanda e no Japão, mas também enfrentou Ruud van Nistelrooy quando estava no PSV e teve um desempenho excepcional, marcando 4 gols em uma única partida. Portanto, o talento já estava presente. Mas se Regilio não tivesse recebido uma educação futebolística adequada, com Xavi seria um pouco diferente. Seu nome não é mera coincidência. Seu pai o nomeou em homenagem ao grande Xavi Hernández, pois era extremamente obcecado por futebol. Na verdade, toda a família é. Seu irmão mais velho se chama Faustino, em homenagem a Faustino Asprilla, e não é brincadeira. Até mesmo seu primo se chama Saviola Mourinho Simons, e ele joga na academia do AZ e já foi convocado para a seleção nacional. Esta família estava determinada a garantir o sucesso dessas crianças no futebol a qualquer custo. E se você está se perguntando até que ponto estavam dispostos para garantir isso, a resposta é 1.614 quilômetros, a distância de Amsterdã a Alicante. Sendo um grande fã do Barcelona, seu pai estava determinado a colocar seu filho na La Masia o mais rápido possível. Eles literalmente se mudaram para a Espanha, onde Xavi foi matriculado no Clube Deportivo Tàder, na esperança de que, quanto mais próximos estivessem do Barcelona, maior seria a chance de serem notados. E seu pai estava certo. Apenas 2 anos depois, com 7 anos de idade, Guillermo Amor, ex-jogador e campeão europeu pelo Barcelona, o descobriu. Em um piscar de olhos, Xavi Simons estava na maior academia de futebol do mundo. Ele progrediu rapidamente com a ajuda do pai, e com 10 anos o Barcelona já o via como o talento mais promissor desde Messi, promovendo-o em vários níveis da academia e até nomeando o capitão. A situação ficou tão intensa que naquele ano o Chelsea já estava tentando contratá-lo, seguido pelo Real Madrid e Arsenal no ano seguinte. A pressão aumentou ainda mais quando 3 anos depois ele começou a postar vídeos de si mesmo jogando no Instagram, que rapidamente se tornaram virais. A partir daí, ele assinou com a Nike, se juntando a um elenco que incluía nomes como Ronaldo e Neymar, e começou a representar a seleção holandesa sub-15. Seu pai até comentou: os agentes começaram a aparecer oferecendo dinheiro como ele nunca imaginou. 2 anos depois, com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, um agente finalmente o encontrou. Seu nome era Mino Raiola. Raiola rapidamente se tornou o agente mais infame e polêmico do mundo. Ele tinha um apetite voraz por dinheiro e parecia não se importar em preservar as relações de seus clientes com os torcedores ou com o clube. Acima de tudo, ele sempre pressionava os jovens jogadores, o que frequentemente quase arruinava suas carreiras. Então, quando Xavi assinou com ele, ele sabia que havia motivos para se preocupar. Antes que percebesse, Raiola estava convencendo toda a família de que o Barcelona não os valorizava, que Xavi já deveria estar jogando no time B e que a academia não se importava mais com eles, argumentando que desde Xavi e Iniesta, nenhum jogador havia chegado ao time principal. De repente, se antes a família Simons via La Masia como a terra prometida, agora eles não estavam mais tão certos. Quando Raiola lhes apresentou 1 milhão de motivos para ingressar no PSG, sem surpresa, eles seguiram o conselho dele,
assim como todos os seus outros clientes. Mal sabiam eles que, na realidade, a geração de Xavi levaria ao ressurgimento de La Masia. Vários jogadores, de Gavi a Pedri e Ansu Fati, não apenas chegaram ao time titular, mas se tornaram alguns dos jogadores mais importantes do clube, com os 2 primeiros até ganhando o prêmio Golden Boy. Enquanto estavam em Paris, as coisas estavam tão ruins, se não piores, do que eles esperavam que fosse no Barcelona. Apenas 2 anos após sua chegada ao PSG, com 17 gols e 29 assistências em 66 partidas pelas categorias de base, Xavi estava pronto para estrear como profissional. Sob a orientação de Mauricio Pochettino, conhecido por cuidar bem dos jovens jogadores da academia, havia muitas expectativas em relação a Xavi. No entanto, enquanto representava o sub-19 da seleção holandesa, ele foi enviado de volta para casa junto com outros 4 jogadores, após ser acusado de levar garotas de volta ao hotel durante a pandemia. Embora ele tenha repetidamente afirmado que entrou na sala apenas porque ouviu música alta e que não tinha a intenção de ficar lá por muito tempo, a situação somada à decepcionante temporada do PSG, que os viu perder o título da Liga para o Lille, fez com que poucos se importassem quando Xavi foi mandado de volta para jogar com o sub-19. Na verdade, muitos dos seus críticos ficaram bastante satisfeitos ao ver suas afirmações de que ele era apenas um aspirante a influenciador sendo provadas como verdadeiras. E para piorar as coisas, no momento em que Xavi estava dominando a Liga Jovem da UEFA com 4 gols e 6 assistências em 7 partidas, ele fez questão de exagerar na comemoração do gol contra o Sevilla, iniciando uma briga e sendo suspenso por um jogo que culminou na eliminação do PSG da competição, mais uma vez provando que todos estavam certos. Mesmo tendo feito uma espécie de retorno ao time principal, Xavi não apenas se contentou com uma única assistência e 0 gols em suas 9 partidas, mas mais uma vez conseguiu direcionar os holofotes para ele no pior momento possível, pedindo para cobrar o pênalti decisivo em uma disputa de pênaltis da Copa da Liga, onde ele perdeu o pênalti, tirando o PSG da competição nas oitavas de final, e depois teve que engolir o orgulho quando o treinador colocou a culpa nele, alegando que nunca havia instruído Xavi a cobrar nenhum pênalti. Na verdade, ficou tão difícil que logo depois a Nike até encerrou o relacionamento com ele, mas olha, isso foi um absurdo. Mas agora, se você chegou até aqui, peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Sem mais enrolações, vamos continuar. Embora parecesse que Xavi estava lá desde sempre, ele ainda tinha apenas 19 anos. E como alguém disse uma vez, para cada Wayne Rooney que destrói a liga com 16 anos, há 10 Iniesta esperando para florescer apenas na casa dos 20 anos. Na verdade, bastava olhar 2 anos para trás para ver Christopher Nkunku passar exatamente pela mesma situação, perdendo um pênalti contra o Rennes, para então rapidamente se tornar um dos jogadores em melhor forma da Europa. O garoto só jogou apenas 300 minutos o ano todo, mas como venho dizendo, não se tratava de ser lógico, as pessoas queriam vê-lo falhar. No entanto, foi nesse momento que Xavi finalmente teve a oportunidade de virar o jogo de cabeça para baixo. Poucos meses antes do final da temporada, Mino Raiola faleceu repentinamente, e com a sua influência negativa agora fora de cena e o contrato de Xavi com o PSG prestes a expirar, ele tinha uma decisão a tomar: renovar ou não renovar. Afinal, corriam rumores de que antes de sua morte, Raiola negociava um retorno ao Barcelona, e mesmo quando ele estava prestes a ficar sem contrato, saiu a notícia de que o Real Madrid o havia abordado. Claramente, o nome Xavi Simons ainda era relevante o suficiente para atrair alguns clubes importantes. Talvez fosse hora de ele tentar a sorte em outro lugar. Mas você sabe o que ele fez? Bem, em primeiro lugar, ele olhou para além de todos os clubes de primeira linha e, em vez disso, concentrou-se numa possível transferência para o PSV. E mesmo quando o PSG tentou convencê-lo a renovar, propondo que ele fosse emprestado ao PSV, ele recusou e assinou como agente livre
livre com uma cláusula especial em seu contrato. Se o PSG quisesse ele de volta, tudo o que teriam de pagar pela sua transferência seriam 6 milhões de euros. Isso significava que esta era a temporada de redenção para Xavi Simons. Se no PSG, provavelmente mais cedo ou mais tarde, ele acabaria sendo expulso para se juntar ao grupo dos famosos indesejáveis. Dessa forma, era hora de ele tentar algum lugar tranquilo e fazer barulho, para mostrar ao mundo o que ele poderia fazer quando realmente tivesse uma chance adequada. Com o antigo rival de seu pai, Van Nistelrooy, tornando-se seu novo mentor no PSV, apenas 17 minutos após sua estreia na Supercopa da Holanda contra o Ajax, Xavi marcou seu primeiro gol. Em sua segunda partida, ele conseguiu uma assistência. Depois de 3 jogos consecutivos com oportunidades, já somava 9 gols nas 5 primeiras partidas pelo clube, recebendo instantaneamente o prêmio de jogador do mês da liga. Rapidamente ficou óbvio que a mídia tinha vendido mentiras sobre ele. Este não era um adolescente mimado e celebridade. Este garoto parecia tão concentrado e determinado quanto qualquer um poderia ser. Como disse o segundo treinador do PSV, ele está com muita fome. Ele me lembra Ibrahimovic e Ronaldo. Ele não tem medo de dizer que vai se tornar o melhor. Na cabeça dele é apenas uma questão de tempo, até provar que todos estão errados. E nas palavras de Van Nistelrooy, sua mentalidade é sem precedentes. Nunca foi necessário ir tão longe para confirmar que o garoto realmente ama o futebol. Lá em Alicante, se você perguntasse às pessoas sobre ele, a primeira coisa que elas diriam é que ainda o veem. O pequeno Xavi ainda passa os verões lá, visita sua antiga academia todos os dias, pega algumas bolas de futebol, vai para o campo e passa os dias treinando sozinho. Certamente, este não é o playboy maluco e festeiro que diziam sobre ele. Com suas atuações no campeonato holandês, convencendo todos que o assistiam de que ele era o próximo grande sucesso, só restava uma coisa a fazer para se anunciar ao mundo, e assim que surgiu a chance de jogar contra o Arsenal na Liga Europa, ele não perdeu um momento. Com apenas 8 minutos de jogo, ele já obrigava Aaron Ramsdale a se esticar até o canto para defender sua finalização. No meio da partida, ele marcou um gol incrível, passando por um labirinto de zagueiros do Arsenal e fazendo uma comemoração muito fria, só para ser negado pelo VAR. No final, mesmo com jovens talentos como Martinelli e Gakpo correndo de um lado para o outro, Xavi foi sem dúvida o melhor jogador em campo, e aquele jogo foi apenas a cereja do bolo. Enquanto Louis van Gaal observava à distância, a decisão de incluir Xavi Simons entre os 23 jogadores que representariam a Holanda na Copa do Mundo do Catar foi tomada sem hesitação. Apesar de ter jogado apenas por 7 minutos, algo aconteceu dentro dele durante esse tempo. Talvez tenha sido a sensação de gratificação, a emoção de estar em um palco tão grandioso ou simplesmente testemunhar Messi erguendo a taça. De qualquer forma, algo o inspirou profundamente. Ao retornar ao campeonato holandês, suas atuações no início da temporada foram extraordinárias, com 10 gols e 5 assistências em 15 partidas, incluindo o gol decisivo que assegurou a vaga do PSV na Liga dos Campeões. Ao término da temporada, Xavi foi selecionado para o time do mês da Liga em 5 dos 9 meses possíveis, um feito notável considerando sua versatilidade em campo. Ele foi posicionado em várias áreas, desde a ala esquerda até a direita, do meio-campo até algumas partidas como atacante. Demonstrando eficácia em todas as posições, ele também se destacou como artilheiro do campeonato, uma conquista verdadeiramente impressionante. Além disso, ele contribuiu com a assistência para o gol vitorioso na final da Taça da Holanda contra o Ajax, o que lhe rendeu uma nomeação para o prêmio Golden Boy. Embora Jude Bellingham tenha ganhado o prêmio, Xavi Simons não foi ofuscado por ele. Isso levantou uma questão: para onde ele deveria ir em seguida? Ficar no PSV seria uma escolha óbvia, ter uma temporada sólida, desfrutar da estabilidade e continuar a crescer como jogador. Por outro lado, havia clubes como Tottenham, Manchester United e até mesmo o
Arsenal, todos potenciais candidatos ao título, aparentemente dispostos a pagar até 50 milhões pela sua contratação. Era uma decisão tentadora, considerando a perspectiva de jogar sob o comando de Erik ten Hag ou Mikel Arteta. No entanto, ser o artilheiro do campeonato holandês não garantia sucesso na Premier League, como demonstrado por Vincent Janssen. Em vez de escolher essas opções, Xavi optou por permitir que o PSG acionasse sua cláusula de compra, com uma condição: ele seria primeiro emprestado ao RB Leipzig.